Caríssimo David Erlich, muito obrigado mais uma vez por aceitares este convite da Academia do Diálogo. Egrégio e inestimável Tomás, que agora já nos conhecemos pessoalmente. É verdade, já demos um abraço, já somos amigos. Exatamente, foi um prazer. E agora, além de dois homens brancos de barba rala, temos estantes de livros atrás. Top! É verdade. Que maravilha, que maravilha. Nada mais sério, nada mais sério. Sim, eu fui comprar os meus a metro, portanto, vende-se no IKEA lombadas a metro. Fotografias e tudo, não é? Não conheces essas pessoas também? Sim, tu escolhes o tipo de livro que queres e compras o livro lombadas a metro. Lombadas a metro, vou ter que fazer isso, Portanto, não são livros, isto é tudo cartão. Não claro, ninguém lê. Quem é que lê hoje em dia? Eu gosto da TV 7 Dias e ver repetições da Casa dos Segredos. Olha, então não sei como é que te preparaste para o curso de epicurismo, que vamos ter agora a começar na próxima quinta-feira, dia 12, correto? Eu tinha aqui exatamente, dia 12, quinta-feira, começa o nosso curso sobre epicurismo. Marcamos para as quintas e segundas, portanto, 12, 16, 19 e 23 de janeiro, das 9 às 22h30. Exatamente, é isso mesmo. Então, olha, vamos falar um bocadinho, este vídeo é uma apresentação do nosso curso, vamos tentar, prometemos que não é mais do que 10 minutos, na última prometemos 10 e oferecemos 40, mas hoje já fizemos um compromisso de honra que não vai passar dos 10, 12 Esse vídeo, sabes que o vídeo da apresentação do estoicismo teve, assim, bombou bastante em visualizações, as pessoas adoraram a apresentação do curso. Tu és uma estrela. Não, mas olha que não, há vídeos no meu canal que não têm visualizações, ou seja, não se trata, acho que a nossa conversa deve ter corrido muito bem. Eu ia dizer que és uma estrela em ascensão, estou a mentir, tu és uma estrela cadente, uma vez que começaste como o mais novo, não é? Professor de filosofia, tu agora és um dos mais velhos, não é? É verdade, só há um mais novo, todos os outros são mais velhos. O que está implícito em estrela cadente é que brilho pouco e depois vou-me abaixo. Não sou estrela nenhuma, pá. A estrela és tu que andas nisto há 20 anos a filosofar em livrarias, em escolas, os cabelos brancos, nas os meus alunos já dizem, professor, estás a ficar com os cabelos brancos, olha para isto aqui. Tu é que és uma estrela. Não, obrigado. Vou aceitar, espero que o meu filho ouça, porque ele está naquela idade em que o pai deixa de ser um herói. Viste, Bernardo? O teu pai é uma estrela. Olha, vamos a isto, meu cara. Podes gravar só esta parte. Mas sim, o nosso grande desafio é não cair naquele erro de um conto do Borges, em que o mapa é tão detalhado que é do próprio tamanho do território. Conheço, sim. E nós, na nossa aprentação do estoicismo, quase que a apresentação do curso se tornou o próprio curso. Exatamente. Eu estava a olhar para os livros do Borges ali em cima, por acaso. Estava a me lembrar qual era esse conto. Eu não me lembro qual é este conto, sabes? Não me recordo. Não sei qual será. Não é na História da Eternidade, para não? Não me recordo, eu li os contos do Borges tipo aos 20 e poucos, marcaram-me imenso, mas ficaram todos como que fundidos na minha memória e, portanto... Acho que está no Ficções, deve estar no Ficções ou no Aleph. E uma coisa que quero fazer é reler o Borges. Mas vamos a isto. Vamos a isto, já estávamos a estender o mapa, estás a ver? Pá. Exatamente, faz-me uma pergunta qualquer. Então, diz-me uma coisa, tu estruturaste o curso em 3 sessões, mais uma que será o diálogo socrático no fim, em que será moderado por mim e com os participantes. Tu vais orientar-nos nas 3 primeiras sessões. Queres só então fazer um breve sumário de cada uma delas, dessas 3 primeiras sessões do curso? Vamos 12, 16, agora perdi. 12, 16 e 19, exatamente. Depois 23 será o diálogo socrático. Ora, nós na primeira sessão vamos procurar compreender o epicurismo em traços gerais. Vamos localizá-lo na filosofia helenística. E a filosofia helenística é a filosofia que é feita nesta época entre a morte de Alexandre o Grande e a anexação do Egito pelo Império Romano. É uma época de transição e é uma época paradoxal. Por um lado, a era de ouro das polis gregas, que proclamavam, como valoriza Aristóteles no início da sua política, a sua autonomia e a sua autossuficiência cai, portanto, as diversas polis gregas, outrora independentes e soberanas, estão nas mãos de monarcas e estão num contexto geopolítico muito instável, pois a dissolução do Império Macedónio
dá lugar a um tempo de grande instabilidade geopolítica. Por outro lado, nunca a cultura grega se havia expandido tanto, porque Alexandre o Grande em 12 anos ocupa um império que vai desde a Grécia até territórios da atual Índia, e ele era um grande apaixonado pela cultura grega. Alguns autores falam então de uma globalização helénica. Ora, neste tempo de grande incerteza, incerteza económica, incerteza política, incerteza sociológica, nascem correntes filosóficas que têm como objetivo principal a tranquilidade do indivíduo. Têm como objetivo principal a cura do nosso desassossego. As duas principais são o estoicismo e o epicurismo, e sobre o estoicismo tivemos a oportunidade de ter um belo curso. O epicurismo, muitas vezes visto como rival do estoicismo, que efetivamente foi, em termos não apenas filosóficos, mas até em termos de serem duas escolas que existiam ao mesmo tempo, nós vamos perceber que não está tão distante do estoicismo na recomendação prática da virtude, da moderação, de uma vida dedicada a uma sabedoria que é simultaneamente teórica e prática, mas vamos perceber que tem algumas divergências filosóficas. O epicurismo, então, nasce, podemos dizer que nasce em 306 a.C., quando, ou antes da Era Comum, se preferirmos, quando Epicuro funda a sua escola. Nós, na primeira sessão, então, vamos localizar o epicurismo na filosofia helenística, vamos também ver os traços gerais do epicurismo, as linhas gerais da filosofia epicurista, e vamos às suas raízes. Vamos ver como é que o epicurismo tem uma raiz cirenaica, embora nitidamente diferente do hedonismo excessivo, não moderado, da escola cirenaica, e por sua vez, então, também tem raízes em Sócrates, pois Sócrates foi interpretado de modo hedonista por Aristipo de Cirene, e Aristipo de Cirene é, diremos na tradição ocidental, o primeiro hedonista filosófico. Portanto, é interessante que na linha genealógica da história das ideias, Epicuro, em certo sentido, vai beber a uma certa interpretação socrática. E por outro lado vamos ver também as suas raízes atomistas, vamos ver como Epicuro adere ao atomismo, em parte aceitando o atomismo de Demócrito e em parte alterando. Portanto, na primeira sessão vamos ter uma visão geral do epicurismo e a localização das suas raízes socráticas e atomistas, e vamos compreender em traços muito gerais a sua física, o seu materialismo atomista. Na segunda sessão vamos, diria, àquilo que não podia deixar de ser, e que é o centro, em certo sentido, do nosso caminho, que é a proposta ética do epicurismo. E vamos compreender a classificação que o epicurismo faz dos desejos, quais os desejos que para o epicurismo devemos satisfazer, quais é que não, e que tipo de prazer é este, porque é verdade que Epicuro, e agora vou fazer uma espécie de teaser, é verdade que Epicuro é um hedonista e valoriza o prazer, e diz-nos ele que o prazer é o início e o fim de uma vida boa. Portanto, é sem dúvida um hedonista. Para Epicuro, ter uma vida feliz é ter uma vida feita de experiências aprazíveis, e o desafio que ele nos lança é conseguirmos ter uma vida dedicada ao prazer, mas vamos ver que para Epicuro o prazer é algo muito diferente daquilo que se calhar nós pensaríamos, e vamos ver que o modo como a palavra epicurista ficou para a história não faz justiça ao epicurismo, que nos remete para prazeres simples, para prazeres que não tenham
contraindicações, por assim dizer. Portanto, fica este... Não foi muito bom fazer o teaser, reparei agora. Isso Isto é não muito foi... interessante, porque outro dia, quando falamos do cinismo, hoje em dia o significado que se dá a cinismo, que veio da escola cínica, não é o mesmo do significado tradicional que se atribui aos cínicos, não é? Portanto, acontece o mesmo então com o epicurismo. Hoje em dia eu digo, eu sou um epicurista, ou tu és um epicurista, ou devemos ser mais epicuristas, mas não estamos a referir-nos ao modo de vida ou à filosofia epicurista como nos vais apresentar, não é? Portanto, há essa decalagem, não é? Entre o uso atual e o uso clássico, não é? Há esse desfazamento. É muito interessante que as 4 correntes da filosofia helenística entram no nosso vocabulário, o que diz muito da importância que tiveram. Nós usamos a palavra estoico, usamos a palavra epicurista, usamos a palavra cético e usamos a palavra cínico. No caso do estoicismo, há uma proximidade, portanto, há uma coincidência entre o significado de dicionário da palavra estoico e aquilo que o estoicismo proclama. No caso do cético, podemos dizer que também, não é? Não há uma diferença muito grande entre o ceticismo, quer dizer, há uma diferença a nível da profundidade e haverá sempre esta diferença entre o uso de uma palavra no cotidiano e o seu uso já com consciência da história da filosofia e dos problemas filosóficos, mas não há uma contradição entre o significado popular da palavra cético e a corrente do ceticismo. Embora em certo sentido somos todos céticos, porque ceticismo vem de skepticose, que significa aquele que indaga, aquele que investiga. E mesmo aí pode haver uma diferença, porque o ceticismo, o cético filosófico é aquele que suspende o juízo depois de investigar, não é aquele que diz que não a tudo de forma precipitada. No caso do cinismo, tens razão, o cinismo, os cínicos, como viram no diálogo que a Academia teve e que não vi, mas fiquei muito curioso e gostaria de ver, portanto, um dia deste, sei-te pedir o link. No caso do cinismo, há quase uma contradição, porque enquanto que os cínicos gregos eram muito frontais no exercício da sua virtude e valorizavam a virtude autêntica contra a ideia da aparência social, e daí viverem, diríamos, à margem de certas normas sociais relacionadas com a higiene ou com as normas de trato social, e daí viviam como cães, insulto que Diógenes o Cínico aceitou, e Kínikos, daí sinotécnico, por exemplo. E aí há nitidamente uma diferença no caso dos cínicos, porque hoje em dia cínico é aquele que age pela calada, que sorri à tua frente, mas depois fala mal de ti nas reuniões com o chefe, não é? E é exatamente o oposto. No caso do epicurismo, diria que a palavra epicurismo hoje em dia é usada no dia a dia e até está no dicionário como sinónimo do hedonismo cirnaico, e um hedonismo que valoriza apenas a quantidade e a imediatez do prazer, e portanto não faz justiça ao epicurismo. Podemos dizer que Epicuro não era nesse sentido epicurista. Aristipo de Cirene era epicurista, portanto houve uma distorção e uma simplificação do termo. Finalmente, na terceira sessão, só para completar aqui o nosso percurso, na terceira sessão vamos dar um salto, parece-me interessante dar este salto, vamos dar um salto para o utilitarismo, vamos dar um salto para o hedonismo de Stuart Mill e para o utilitarismo. O epicurismo per si não é uma teoria da obrigação, portanto Epicuro não desenvolveu uma teoria da obrigação moral, mas há nitidamente uma ligação entre o utilitarismo enquanto teoria da obrigação, teoria ética sobre o que devemos fazer, e o epicurismo. E no seu célebre livro, O Utilitarismo, Stuart Mill aborda o nome de Epicuro, cita Epicuro e constrói sobre a classificação dos prazeres de acordo com Epicuro. Finalmente, na quarta sessão, os participantes terão o privilégio de ter um diálogo socrático contigo, diálogo este
que foi muito belo ver aplicado a outro tema na livraria Flanard. Portanto, foi até inspirador para mim como professor de filosofia, digo-te com toda a sinceridade, perceber essas técnicas essas várias técnicas que vão usando conforme precisam, mas esse saquinho de técnicas, não é? Fazer um silêncio de igual duração à intervenção anterior, resumir o que a pessoa anterior disse antes de eu próprio intervir. E, portanto, na quarta sessão as pessoas terão a oportunidade de ter um diálogo contigo, e eu próprio não abdicarei na terceira sessão de lançar perguntas possíveis, não obrigatórias, Como mas fizeste no perguntas curso sobre o possíveis. estoicismo, exatamente, Sim. muito bom. E foram-nos muito úteis, muito bom. E pronto, e é isto, pá. Muito bem, na quarta sessão vamos ter o tal diálogo socrático, como acabaste de dizer. Essas técnicas Sócrates não usaria seguramente, mas são formas de nós tentarmos respeitar a herança socrática com o público e com participantes dos dias de hoje. Vai ser giro, podemos fechar o ciclo como começamos, não é? Tu começaste por referir Sócrates como uma espécie de avô, talvez avô filosófico do epicurismo, e vamos terminar com a presença socrática. Portanto, estão todos convidados. Passou agora aqui um epicurista atrás de mim, anda cá, Bernardo, dá um beijinho aqui às pessoas, não queres? É um epicurista com vergonha. Não sei fazer aqueles banners que o nosso amigo Tomás Magalhães faz, sabes? Inscrevam-se aqui, não sei fazer isso. Também não. Vamos não. pôr. Nós mas estamos à maneira. altura de ser um Não, influencer. não conseguimos. Somos muito clássicos ainda. Vamos pôr, talvez, nas mensagens, ou então procurem Academia do Diálogo.pt. Em cursos, está lá em grande destaque os teus cursos de estoicismo e agora este sobre epicurismo. E esperamos por vocês, meus amigos. E David, vemo-nos, se não antes, quinta-feira, não é? Dia 12. É isso mesmo. Um grande abraço e Forte vamos abraço. a isto. Vamos a isto. Então, Um abraço. até breve. Abraço.